Gurizada, o negócio é o seguinte, quero conversar com vocês neste vídeo sobre um dos problemas do time do Internacional. Talvez seja um dos motivos que levaram a esta queda de desempenho nos últimos jogos, mais ou menos nos últimos 40 dias. E eu não estou me referindo tão somente ao desgaste pelo acúmulo de jogos ou ao esquema tático do técnico Roger Machado. Talvez, inclusive, a solução não seja tão simples. A gente conversa agora e eu quero a opinião de todos vocês também aqui embaixo nos comentários. O meu vídeo é para Deu Sol em Engenharia. Tu tá ligado, né? Que a tua conta de luz e a minha, a nossa, portanto, ela fica mais cara a partir do mês de maio. Isso porque a Agência Nacional, que regula o setor, já implementou a bandeira tarifária amarela. Nossa conta de luz, portanto, vai subir. É hora de uma solução definitiva e inteligente. É hora de investir em energia sustentável, energia solar, com quem é especialista no assunto. A Deu Sol em Engenharia é a minha recomendação. Mais de 350 obras finalizadas, projetos concluídos em Porto Alegre e na região metropolitana, quase 7 anos de experiência. A Deu Sol vai estudar o teu caso, olhar a tua conta, olhar a tua necessidade mensal, da tua casa, da tua residência ou mesmo da tua empresa e vai te apresentar uma solução específica que atenda a tua demanda, uma solução, portanto, inteligente. Conversa com a Deu Sol Engenharia, aqui embaixo tem todos os contatos. Eu te antecipo o telefone 51, código de área 99 395 0202. Deu Sol Engenharia. Em nome de Deu Sol, eu rodo a vinheta e a seguir eu te conto aquele que é o meu diagnóstico de pelo menos um dos principais problemas do time do Internacional. Eu tenho dito, gurizada, que um dos problemas do time do Internacional é a questão da corda esticada. Esse time do Inter só desempenha em alta performance e, portanto, de forma competitiva quando joga com a corda esticada, quando joga pressionado. Foi assim no Campeonato Gaúcho, a direção, a comissão técnica, todos conseguiram colocar um espírito de muita competição para que o Internacional chegasse ao título estadual. Mas isso não se manteve com o acúmulo das competições, o nível de exigência maior e é claro que o excesso de jogos num elenco do Internacional que não é assim tão jovem, que tem alguns jogadores veteranos e eles acabaram sentindo. E eu tenho observado, o Inter se arrasta em alguns jogos, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores da América. Por isso eu acho que lá, depois da parada, Roger conseguirá devolver um time mais competitivo. Mas há outros problemas, e um deles, na minha opinião, diz respeito a 2 jogadores que eu acho que estão contribuindo para que o Internacional esteja sucumbindo nas partidas. E não é uma questão de jogar com 3 volantes. O Roger pode contestar a nomenclatura, dizer que é um volante com 2 homens do meio-campo, que são 3 meio-campistas, porque nenhum deles é volante brucutu. Tudo isso pode ser verdadeiro. A minha preocupação não é com a nomenclatura. O Roger adora esta fala um tanto mais difícil, o terço final do campo e por aí vai. O que eu falo é de rendimento, é de desempenho. E 2 jogadores estão comprometendo. E são 2 volantes ou 2 meias, se o Roger preferir. Eu falo de Bruno Henrique e Thiago Maia. Observem, 2 jogadores importantes do setor mais importante de uma equipe de futebol. O meio-campo. E quando não há o Fernando para segurar um pouco a onda, para qualificar a saída de bola, este problema torna-se ainda mais grave. Foi assim, por exemplo, com o Mirassol. Não havia Fernando, e aí o futebol do Bruno Henrique e o do Thiago Maia acabou sucumbindo ainda mais. E olha, eu estou falando de 2 bons jogadores. A diferença entre eles é que o Bruno Henrique, eu já vi, por exemplo, dar contribuições importantes para o time colorado, inclusive com sequência grande de jogos, sendo o protagonista. O Thiago Maia não. O Thiago Maia eu vi alguns bons momentos. Eu lembro de um jogo contra o Juventude, onde ele teve uma grande atuação. Posso lembrar uma entrada num clássico Grenal, mas eu também lembro do Thiago Maia comprometendo. O Thiago Maia no Internacional nunca teve a regularidade de alto desempenho que teve, por exemplo, no Flamengo.
E talvez isso, gurizada, convenhamos, até um tanto óbvio do porquê o Internacional gostaria de repassá-lo na primeira proposta. Não é só porque o Inter não conseguiu pagar o Flamengo, porque se o Thiago Maia correspondesse dentro de campo, o Inter faria todo o esforço para honrar esta dívida. Mas o Inter está tentando, desde o ano passado, repassar o jogador, ou para o Santos, ou para o Atlético Mineiro, ou para o mercado árabe, para quem se interessar, porque é um jogador caro, 4,5 milhões de euros no total, para um futebol de pouca participação efetiva, de pouca contribuição. Então a questão que se deve contestar o Roger não é pelo esquema com 3 volantes. Você pode pegar um volante e colocar ele como centroavante, como ponteiro, como goleiro. O fato é que ele vai reproduzir numa outra posição as suas características. E o Thiago Maia está reproduzindo agora nesse esquema com Fernando e Bruno Henrique o mesmo Thiago Maia que ele tem sido no Internacional. Um jogador pouco eficaz, de pouca participação, que marca pouco, que não consegue bloquear as subidas do Bernabéu e que quando chega no ataque faz uma ligação competente, não dá uma contribuição mais efetiva na construção ao lado do Alan Patrick. O Bruno Henrique é um outro caso, porque o Thiago Maia tem 28 anos, plenitude de atleta na forma física, inteligente, emocional e de maturidade. O Bruno Henrique é um jogador de 35 anos, que jogou muito nesta temporada e que, na minha compreensão à distância, sem ter todos os seus números e scouts que o Roger Machado e o Paixão certamente têm lá do seu desempenho físico, mas talvez o Bruno Henrique esteja se ressentindo do acúmulo de jogos. Porque eu já vi o Bruno Henrique, mesmo nesta temporada no Campeonato Gaúcho, ter sequência de 2, 3, 4, 5 boas atuações. Agora não. Agora ele sucumbe. E quando 2 jogadores do mesmo setor acabam se ressentindo tanto assim de um desempenho muito abaixo, isso compromete não apenas o setor, compromete todo o time. Observem o que aconteceu no jogo contra o Mirassol. E acho que o Roger errou. Ele retardou as substituições. Poderia ter mexido na equipe já no primeiro tempo. Mas esse é um temor que há no futebol, que não aprende com outros esportes, com o futsal, com o basquete, com o vôlei, de que fazer uma troca no primeiro tempo é um pecado. Eu vou expor o jogador. Eu sei que nos outros esportes, gurizada, o jogador pode sair, pode voltar e pode sair, e no futebol não. Mas talvez ele não tenha uma segunda chance em algumas partidas, como já teve. Contra o Nacional, por exemplo, o Internacional estava mal e Roger deveria ter mexido aos 25 minutos do primeiro tempo. Não fez. Nesse jogo contra o Mirassol, ele retardou até o intervalo. Desmanchou o esquema ou com 3 volantes ou com 3 meias, tirou o Thiago Maia, colocou o Gustavo Prado. Wesley pela direita, Gustavo Prado pela esquerda, Alan Patrick chegando de trás, Ricardo Matias como referência. Foi um outro Internacional, mas foi um outro Internacional, principalmente a partir dos 19 minutos. Tarde demais, com a entrada do Romero no lugar do Bruno Henrique. Observem, saíram os 2 jogadores, os 2 volantes, /meias, ou com o nome que Roger quiser dar, Thiago Maia e Bruno Henrique. E a partir dos 19 minutos, eu tô com as minhas anotações aqui, ó, caderno do Menegas aqui. Eu sei, é difícil de entender, né? Mas pode deixar que eu me entendo. A partir dos 19 minutos, teve o lance do pênalti do Reinaldo a 21. Depois, a 29, o chute do Bernabéu, que o Walter fez uma grande defesa. A 31, o Ricardo Matias de cabeça e o Walter também defendeu. A 31 e quase 32, o gol do Ricardo Matias. E a 36 sairia o gol do Gustavo Prado, que acabou sendo anulado. Foi um outro time mais ofensivo, contando, é verdade, com 2 passos para trás do Mirassol. Mas o Inter também soube empurrar este Mirassol. De novo, Bruno Henrique e Thiago Maia têm marcado pouco e têm contribuído muito pouco na peça ofensiva. E este é, sim, um dos problemas do time do Internacional nesta sequência de desempenho ruim das últimas partidas. Inscrevam-se aqui no meu canal, ativem as notificações, alinhem o sininho, deixe teu like, já o canal do Menegas para cima. Este vídeo é para a galera da Deus Sol Engenharia. Tu quer investir em energia solar para tua casa, para tua residência, onde tu mora sozinho ou com teus familiares, ou é para tua empresa? Vamos reduzir de forma drástica a tua conta de luz? Então é com a Deus Sol Engenharia.
quase 7 anos de experiência, mais de 350 obras em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, região metropolitana. Conversa com a equipe da Del Sol no telefone 51 99 395 0202. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.